caro acadêmico e cara acadêmica, espero que todos e todas estejam bem. É sempre bom tê-los aqui, mesmo que de forma virtual. Nesta aula, nós estudaremos alguns conceitos de avaliação e também um pouco da evolução histórica dos modos de avaliar a aprendizagem. Você perceberá que, assim como os demais aspectos do fazer pedagógico, eles acabam se alterando historicamente, as concepções e práticas avaliativas, elas também se modificaram. Então, muitos são os conceitos de avaliação que são criados ao longo da história da educação. Os entendimentos do que seja avaliação, eles variam de acordo com as compreensões de aluno, de escola, de educação e sociedade, que implícita ou explicitamente, alguns autores desses conceitos possuem. E eu vou citar alguns autores aqui, Por exemplo, para alguns, a avaliação em educação significa descrever algo em termos de atributos selecionados e julgar, então, o grau de aceitabilidade do que foi descrito. O algo que deve ser descrito e julgado, ele pode ser qualquer aspecto educacional, mas é tipicamente, geralmente, um programa escolar, um procedimento curricular ou um comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Agora eu trago para vocês outro autor, que é o Sarubi. Ele fala o seguinte, que a avaliação educativa, ela é um processo complexo que começa com a formulação de objetivos e requer a elaboração de meios para obter evidências de resultados, interpretação dos resultados, para saber em que medida, foram os objetivos alcançados e a formulação também de um juízo de valor. Em todos os casos aqui que eu citei, que foram dois, os aspectos quantitativos se sobrepõem aos aspectos qualitativos da avaliação educacional. Essas definições, elas se enquadram nas tendências teóricas positivista e tecnicista. Porém, já de início, é bom que se diga que ao negar o positivismo e o tecnicismo, não estamos querendo negar a importância da quantificação. Mas se a avaliação não superar a mera quantificação, de nada ou muito pouco contribuirá, então, para a melhoria das relações de aprendizagem. Então, vejamos nesse sentido, agora citando para vocês o professor Luquezzi, que eu gosto muito, ele entende o seguinte, que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia, então, o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Em um sentido mais amplo, o Sacristã e Pérez Gomes, eles conceituam a avaliação da seguinte maneira, que avaliar se refere a qualquer processo por meio do qual alguma ou várias características de um aluno ou uma aluna, de um grupo de estudantes, de um ambiente educativo, de objetivos educacionais, de materiais, de professores, professoras, programas e etc., recebem a atenção de quem avalia, analisam-se e valorizam-se, então, suas características e condições, em funções, então, de alguns critérios ou pontos de referência, para emitir, então, um julgamento que seja relevante para a educação. Mais adiante, os mesmos autores, restringindo o aspecto educativo às relações de aprendizagem propriamente ditas, eles se expressam, então, em relação à avaliação dos alunos. Falam o seguinte, que um processo por meio do qual os professores e as professoras, já que são eles que realizam, buscam e usam informações de numerosas fontes para chegar a um julgamento de valor sobre o aluno, em geral sobre alguma faceta em particular do mesmo, Então, nós podemos perceber, por essas três últimas definições que eu trouxe para vocês, uma abrangência bem maior no conceito de avaliação, Além da ênfase em elementos não mencionados nos conceitos anteriores, onde eu iniciei a aula, que são vinculados mais ao modelo quantitativo apenas. Então, as proposições de Luquezzi, de Sacristã e Pérez Gomes, elas ultrapassam esse paradigma classificatório, que é típico das pedagogias tradicional e tecnicista, abrindo-nos, então, a novas trilhas teóricas, a partir das quais nós podemos repensar as práticas avaliativas. Bom, agora eu falarei, então, sobre os aspectos históricos da avaliação. É na universidade medieval, então, que nós vamos encontrar pela primeira vez a avaliação como uma prática educativa,
com a disputatio, que se fala, uma exposição verbal de um aluno a seus professores. Vou fazer aqui, então, um breve resumo da evolução do pensamento e das práticas de avaliação. A primeira tradição histórica em avaliação, ela é classificatória e preocupa-se com o rendimento escolar em disciplinas, né, ou áreas do currículo, para permitir, então, a graduação dos alunos, determinar quem passa para a fase seguinte, né, quem obtém uma titulação, proporcionando, então, a seleção e a hierarquização. Então, essa avaliação, ela é realizada pelo professor, né, investido, então, de uma certa autoridade e legitimidade, né, que lhe é dada pela instituição de ensino. Então, o professor é, portanto, um especialista, né, de reconhecida competência para poder avaliar seus alunos. Essa função, então, ela é exercida de maneira bem simples, ou seja, apenas dar notas. Nesse período, então, não há maiores discussões em torno desse processo de avaliação. Então, apesar de ser uma prática medieval, ainda hoje, muitos professores, então, acreditam que avaliar resume-se a dar notas. E é preciso reconhecer, então, frente a declarações de intenção e pretensões de cientificidade diversa, né, que os professores, as professoras, realizam uma avaliação, então, sem grandes complicações de proposição, de elaboração, então, de provas, né, ou formas sofisticadas de pontuar. Então, antes que alguém diga que essa afirmação é por demais generalizante, né, é bom que se diga que também existem muitos professores cujas práticas avaliativas são bem mais complexas e preocupadas com outros aspectos educacionais que não a simples memorização de informações, mas ainda carregamos, né, o fardo histórico desse tipo de avaliação. Então, num segundo momento histórico, surge a preocupação com a objetividade, então, na medição de resultados educativos. Esse período coincide, então, com a generalização da perspectiva positivista e sua proliferação nas práticas educacionais. Então, acreditou-se, a partir de então, né, que a avaliação pudesse ser transformada em uma tecnologia que fosse precisa ou objetiva e que não ficasse tão à mercê da subjetividade dos professores, né? Que a seu bel prazer eles classificavam os alunos. A busca, então, de provas objetivas, a elaboração do que se denominam, então, que a gente chama de testes de rendimento escolar, né? Que evitaram, então, as flutuações nas classificações dadas, então, pelos professores, pelas professoras, concretizando, então, de forma precisa em suas perguntas o conhecimento objetivo, então. Foram práticas amparadas, né, nesta orientação que eu falo para vocês. Esses testes de rendimento sobre os conhecimentos ou sobre técnicas, eles continuam sendo empregados, né? Exemplo disso são as grandes pesquisas para analisar conhecimentos básicos de grandes populações, né, em estudos comparativos internacionais. Também são utilizados em práticas de análise de rendimento no sistema educativo, né? Com fins de controle e também seleção. Então, a pretensa objetividade, né, desse tipo de avaliação sempre apareceu atrativa frente à arbitrariedade, então, dos exames tradicionais, nos quais a subjetividade de quem os propõe e os corrige tem um peso muito grande. Então, agora vou citar o Tyler, o autor estadunidense que teorizou sobre o currículo. Outra abordagem da avaliação aparece, então, nesse cenário mundial. Essa abordagem, ela não representa nenhuma novidade em relação à abordagem anterior que eu estava falando para vocês, né? Mas um aprimoramento por sua perspectiva condutista da aprendizagem. A teoria condutista, ela considerava, então, que no processo de avaliação, apenas os efeitos educativos que pudessem se traduzir em mudanças de conduta e que por essa razão, então, eram observáveis através de técnicas objetivas. Essa orientação foi hegemônica nas décadas de 60, 70 e do século 20. Então, assim, o ensino e o currículo, eles pressupõem a formulação, né, precisa dos objetivos, cabendo à avaliação constatar o efetivo alcance ou não desses objetivos. Então,
próprio autor, né, o Tyler, ele assim se expressa, que a avaliação tem por objetivo, então, descobrir até que ponto as experiências de aprendizagem, tais como foram projetadas, elas produzem realmente os resultados que são desejados, né? A proposta dele fortaleceu-se ainda mais por conta da contribuição da psicologia educativa cognitiva, né, que também tem uma orientação condutista, né, que postulava a necessidade de planos de sequência de instrução muito bem estruturados, passo a passo, que eles deveriam ser seguidos à risca para o domínio de uma determinada unidade de conteúdo, né, de uma maneira que se possa ir comprovando, através da avaliação, os progressos e as falhas da aprendizagem, né? Então, a partir dessa tradição, surgiram os testes criteriais, os quais mediam capacidades e aprendizagens em relação a um objetivo concreto, que expressa uma competência, né? Um objetivo que funciona como um modelo para decidir se houve ou não a aprendizagem. O teste criterial, ele pretende, portanto, diagnosticar o grau de domínio de um determinado conteúdo. Esse diagnóstico, ele se pretendia preciso para detectar dificuldades concretas em aprendizagens bem delimitadas. Então, a utilização desse enfoque avaliativo exigia dos professores a definição muito precisa, então, de objetivos e o esclarecimento também dos passos a serem dados para alcançar cada objetivo. A pretensão, então, contundista de fazer uma pedagogia, uma prática, né, que fosse mais científica, precisando dos objetivos e tecnificando os procedimentos, acabou afastando a avaliação dos alunos concretos e da complexidade do processo educacional, que é impossível de ser caracterizado em objetivos que fossem muito delimitados. Então, paulatinamente, assim, outros métodos de conhecimento nas ciências sociais e na educação foram se constituindo, né, e ganhando legitimidade, trazendo então outros procedimentos de avaliação que são apoiados em fontes que até então eram consideradas científicas, né, pela ótica positivista. O conhecimento, por exemplo, obtido nas relações pessoais diretas, a compreensão da circunstância do sujeito, né, para explicar o seu comportamento, o acompanhamento de cada indivíduo como um caso particular, são, entre outras, então, perspectivas consideradas valiosas, né, para conhecer as realidades pedagógicas. Assim, né, dessa forma, então, a avaliação ela tende a ser atualmente entendida como um recurso, então, para fornecer informações e não como um fim em si mesmo, né? As informações colhidas no processo de avaliação, elas são julgadas, considerando-se, então, as circunstâncias do objeto avaliado e critérios de valoração. Então, a conjuntura na qual a avaliação ocorre assume maior importância do que as notas ou classificações escolares, né? As informações, elas podem ser obtidas através de provas, das relações pessoais ou do acompanhamento também direto do trabalho pedagógico. Porém, ainda que saibamos que a objetividade positivista ela é incompatível, né, com uma avaliação que considere aspectos qualitativos, havemos de tomar sérios cuidados, né, para não incorrer novamente na arbitrariedade e na subjetividade. Então, se acreditamos que avaliar serve para ter a consciência a respeito dos processos e resultados educativos, né, como objetivo de atribuir juízos de valor, é evidente, né, que se terá de tratar não apenas com problemas de natureza técnica, né, como obter a informação, ou com que provas, etc., né, mas também de tipo ético, que se deve avaliar e por que fazê-lo, que se deve comunicar sobre a avaliação dos alunos aos pais, a outros, aos professores, à sociedade, como convém expressar os resultados dessa avaliação. Bom, agora eu vou falar então sobre alguns mitos sobre avaliação da aprendizagem, né? Pois alguns mitos, eles são criados nos últimos anos sobre a avaliação da aprendizagem escolar, né? E eles precisam ser urgentemente superados, pois servem apenas à manutenção do status quo individualista, né? Que acaba sendo meritocrático, discriminatório e injusto. Um deles é o seguinte, fala o seguinte: escola boa é aquela que exige muito e puxa pela disciplina. Será que é isso mesmo?
Não é um caso de negar que o estudo exija disciplina e concentração, tudo bem. Alunos oriundos de família que não primam pela organização, especialmente em relação aos estudos, encontram dificuldades de se concentrar, né, por um período de tempo maior. Entretanto, isso não valida de todo essa afirmação. Uma boa escola, ela não é aquela que apenas prima pela disciplina e repassa muitos conteúdos, né? A qualidade de uma escola, ela deve ser medida também pelo nível de sua criticidade, de criatividade, de capacidade de organização e cooperação dos seus alunos, né? Mais do que lidar com informações, né, que são muitas hoje na nossa sociedade, é necessário que a escola consiga fazer com que os alunos reflitam sobre elas, né? Outro mito. Vocês acham que o bom professor é aquele que reprova muito? Já pensaram sobre isso? Então, muitos estudos na área da avaliação da aprendizagem têm demonstrado a quase absoluta ineficácia da reprovação enquanto instrumento de recuperação da aprendizagem. Alunos que reprovam uma vez tendem a ser reprovados diversas vezes, né? A reprovação de muitos alunos de uma mesma turma pode evidenciar também a reprodução de determinados métodos, né? Ou modos de ensinar de alguns profissionais da educação. Além disso, não raras vezes os alunos reprovados têm sua autoestima, né, abalada, o que alimenta também uma cultura do fracasso, da impotência diante das exigências escolares, né? E boa parte das correntes pedagógicas contemporâneas avaliza, né, a ideia de ritmos individuais de aprendizagem, que são diferentes, né? Sendo assim, como querer que todos aprendam as mesmas coisas e ao mesmo tempo, né? Como se isso não bastasse em geral, os alunos reprovados são aqueles que não se encaixam, né, nos modelos ideais criados pelos que eu chamo aqui de tecnopedagogos de plantão, né? Ao contrário do que muitos pensam, né, na escola pública, há famílias de baixa renda que valorizam a escola e veem no estudo dos filhos a única herança que podem lhes deixar, para que não se reproduzam em seus projetos de vida, né, os sacrifícios de uma existência que infelizmente é letrada, né? Mas a cultura escolar da reprovação em massa, ela acaba inviabilizando, né, para muitos destes o acesso aos saberes que são socialmente construídos. Agora, outro mito: a maior parte das deficiências dos alunos decorre das carências que eles trazem de casa. Será? Normalmente, esse mito resulta de uma avaliação apressada, unilateral e arbitrária das dificuldades iniciais dos alunos. Mais uma vez, debita-se na conta do próprio aluno e de sua família a razão dos seus insucessos. Com este mito, então, a escola exime-se de toda a responsabilidade, né, decorrente de sua natureza institucional. Todos nós sabemos que as crianças e os jovens, eles chegam à escola com experiências de vida e de aprendizagem, né, que são diferentes. Então, dependendo da riqueza das experiências anteriores, estarão mais ou menos preparadas para o contato com os conteúdos, né, que são tipicamente escolares. Então, uma boa avaliação diagnóstica nos ajudará a perceber quais os melhores tipos de estratégia de ensino, né, que nós devemos usar. Então, de nada adianta nós ficarmos, então, culpando a própria criança, o próprio jovem ou a sua família por eventuais descompassos entre aquilo que esperávamos e o real nível de desenvolvimento dos alunos, né? Vivemos em um país de muita desigualdade social, não nos esquecemos disso. Outro mito: a democracia exige o respeito aos códigos socioculturais e às diferenças individuais. Bom, à primeira vista, essa assertiva não parece incoerente ou mítica, né? Pois ninguém duvida que numa sociedade democrática devemos respeito, então, aos códigos socioculturais e às diferenças individuais. Mas o grande risco é que, em nome desse pretenso respeito, nós negligenciamos a elevação dos patamares intelectuais, culturais e psicológicos dos nossos alunos, né? Em especial quando se trata de educandos de escolas públicas, né? Dialeticamente, há que se combinar o respeito às condições e ao ritmo próprio, que é decorrente do itinerário educativo pessoal, né? Com o esforço de se buscar metas e objetivos previamente estabelecidos ou visualizados, né?
como desejáveis e cujo alcance permitirá a inserção do aluno no espaço universalizado, então, da cidadania. Nós devemos, então, ter maior respeito pela individualidade e o maior apreço, né, pela essa herança sociocultural dos nossos alunos. Isso não quer dizer que nós devemos mantê-los nestes níveis iniciais, né? Afinal, a sociedade na qual viverão, né, depois do processo de escolarização, ela não é ideal, não é idílica, né? Mas ela é real e movida pela lógica das ciências e das letras. Além disso, não raramente, né, os valores prezados por muitos de nossos alunos pouco contribuem para a sua emancipação, tanto no ponto de vista individual quanto coletivo. Então, às vezes, servem apenas para dar continuidade ao processo de alienação, de dominação e de opressão. Outro mito, vou trazer para vocês em forma de pergunta. Vocês acham que avaliar é muito fácil e qualquer um pode fazê-lo? Essa é uma das crenças mais perigosas dentre as que são disseminadas entre os educadores, né? Porque avaliar não é tão simples assim, pois exige, na verdade, um conhecimento de técnicas e experiências que sejam concretas de avaliação. Outro mito: avaliar é tão complicado que se torna praticamente impossível fazê-lo corretamente. Bom, já percebemos que esse mito é praticamente oposto ao mito anterior, né? Mas as consequências não são menos danosas, porque sabemos que avaliar é uma tarefa complexa e difícil, pois além dos elementos intelectuais que são envolvidos no processo, existem ainda então uns ingredientes, né, como eu chamo assim, de ordem social, cultural, política, econômica, psicológica, né? Mas por conta disso, né, proclamarmos a impossibilidade de avaliar o desempenho dos nossos alunos é, no mínimo, né, nos isentarmos de algumas responsabilidades que nos cabem, né, enquanto educadores. Então, por isso mesmo, né, tendo sempre claro que qualquer processo avaliativo é complexo, não podemos fugir à responsabilidade de levá-lo a efeito, ainda que reconheçamos os limites dos instrumentos de avaliação, né, que nós utilizamos. Outro mito: é preciso eliminar os aspectos quantitativos da avaliação? Será? Já vimos no início dessa aula, né, e veremos ainda em outras aulas, algumas reflexões a respeito dos aspectos quantitativos e qualitativos da avaliação. Mesmo assim, é bom lembrar que nenhum existe, né, sem o outro, ou seja, não há qualidade sem a quantidade e nem quantidade sem a qualidade. O que vocês acham disso? Concordam com esses mitos? Bom, nossa aula termina aqui. Participem do fórum de dúvidas e conversas, coloquem a resposta ali. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço e uma boa semana.